Olá, meninas! Sejam todas muito bem-vindas ao canal Sua Vida, Seu Dinheiro. Meu nome é Vânia Santos e aqui nós falamos sobre como um bom planejamento, constâncias e escolhas alinhadas pode trazer paz financeira. E no conteúdo de hoje, nós vamos estar fazendo o planejamento financeiro do mês de fevereiro. Mas antes do conteúdo começar, eu gostaria de deixar registrado aqui muitos coraçõezinhos para todas aquelas que estão se inscrevendo no canal. E também gostaria de convidar aquelas que não se inscreveram ainda a se inscreverem, porque eu vi que aqui mais de 90% das pessoas que estão assistindo meu conteúdo ainda não são inscritas. Então já se inscreve no canal, deixa o seu comentário aí sobre o conteúdo e me conta se você já fez o seu planejamento. E agora, vem comigo e vamos começar o meu. A primeira coisa que eu queria falar aqui com vocês é que já estou com vontade de fazer novas mudanças. Conforme a gente vai se adaptando a essa nova forma de fazer tudo manual, né? Porque eu não fazia assim, confesso para vocês. Eu tinha sim tudo numa planilha, estruturadinho, bonitinho. Só que o fazer o manual para poder estar registrando e tudo mais, vem me trazendo sempre novas ideias. Então tem umas coisas aqui que eu já pretendo mudar. Mas não vai ser para esse mês, eu acredito. Mas se for também eu vou trazer aqui atualizado para vocês, tá? Então, o que nós temos aqui? Nós temos o calendário, onde eu vou estar fazendo com vocês a marcação das datas mais importantes para mim, que no caso é o dia 10, o dia 15, 17 e 20, tá? Que são datas que eu vou ter pagamentos, que eu já vi que eu vou ter que estar efetuando pagamentos. Eu achei muito interessante a estratégia da gente deixar o dinheiro rendendo e pagar as contas de fato somente quando elas vencem. Eu gostei bastante, tá? E aqui eu queria já compartilhar com vocês que eu estou começando o hábito da leitura. Para quem não sabe aqui, eu sou uma pessoa evangélica e eu gosto sim de estar lendo a Bíblia. Porém, eu sempre começo um livro e acabo não terminando. Então, eu me propus a estar, de fato, lendo um capítulo por dia para que eu possa estar lendo a Bíblia inteira, tá? E também estou com o objetivo de ler um livro em paralelo. E aí eu estou me desafiando a ler pelo menos de 5 a 10 páginas por dia. Então, vou estar acompanhando isso daqui com vocês. Eu sei que o mês de fevereiro já começou, porém, hoje é dia 3 que eu estou gravando para vocês. Então, o que acontece? Eu vou estar começando a partir de hoje, tá bom? Então, já vou estar colocando aqui, que é a leitura da Bíblia. E a leitura do livro. Eu vou colocar aqui para vocês, eu vou colocar de 5 a 10 páginas. E aqui eu vou colocar um capítulo, que é para mim poder lembrar. E eu gostei dessa partezinha. Ai, meu Deus, deixa eu aproximar aqui. Pronto. Assim vai ficar bem melhor. Eu gostei dessa parte porque aí eu vou poder estar acompanhando de fato em quantos dias eu li nesse mês, tá? Então eu vou estar, quando eu ler, eu vou marcar um xizinho ou vou pintar, não sei ainda como é que eu vou fazer, mas vou fazer esse acompanhamento. Eu coloquei de lado porque, gente, pra mim é bem melhor. Mas deixa eu arrumar aqui pra ficar perto, mas também não tão perto, porque tava atrapalhando, né? Então tá. Eu vou colocar aqui pra vocês a minha entrada e vou falar o que a gente vai ter para a gente poder fazer o provisionamento aqui do que eu vou estar utilizando nesse mês, tá? Então, de entrada, esse mês de salário, vou colocar aqui. Eu não vou colocar na expectativa, eu já vou colocar na realidade, porque eu já recebi, tá? Então, vou colocar aqui R$5.015. E aqui eu vou ter de renda extra o valor de R$470. Isso daqui é o que já entrou. Então, esses valores, deixa eu ver se vai dar para você ver. Vai ser o valor de 5.015 mais 470. O valor de 5.485. Dá para ver? Agora dá. Então, eu vou colocar esse valor aqui, que é a minha realidade do que entrou na minha conta, tá?
E agora, eu não vou colocar aqui todas as saídas, porque a gente ainda vai provisionar, tá bom? Só vou escrever aqui rapidinho qual é o binder de cada uma, tá? Primeiro binder que eu tenho é o binder carteira do mês. O segundo binder é o binder da tranquilidade. Não escrevi binder, né? Mas deixa pra lá, né? E o terceiro binder é um binder da baixa prioridade, tá? Então, esses daqui são os meus 3 binders, onde a gente vai colocar aqui os dados, tá bom? Então, primeira coisa que eu vou fazer é pular essa folhinha. E aqui nós temos o planejamento. Eu já escrevi, por quê? Para deixar o vídeo um pouco mais dinâmico. Eu gostaria que vocês me dissessem aí se vocês já fizeram o planejamento de vocês, como que vocês planejam, tá? Já fiz uma pequena alteração aqui, como vocês podem ver. Deixei aqui um checkzinho para eu estar colocando um ok assim que eu realizar os pagamentos ou assim que eu fizer algum gasto e retirar o dinheiro lá do meu binder. Eu achei bem interessante, eu vi em alguns canais e eu resolvi aderir também. Como vocês sabem, eu estou iniciando com essa técnica aqui de forma onde eu posso estar mostrando para vocês agora. Então, eu já tinha uma organização financeira, porém, como eu falei, eu não tinha algumas dessas categorias. Essas categorias aqui, todas elas eu já tinha de fato. E as categorias. Deixa eu pular aqui. As categorias do meu binder da tranquilidade, eu só tinha essas 3. Eu criei essas outras 4 categorias e todas essas categorias que estão no meu binder de baixa prioridade, eu criei elas também. E o vídeo cortou, meninas, porque meu telefone estava descarregando. Então, voltando aqui. Eu estou entrando nessas categorias aqui novas, onde eu estou fazendo um período de adaptação. Ou seja, no mês de janeiro vocês viram que eu não tinha esse controle todo aqui manual. E aí eu fiz várias adaptações, mudei até a forma aqui do meu planner e tudo mais. E agora eu já acrescentei mais alguma coisa aqui e estou me adaptando e modelando de acordo com as minhas necessidades. Então vocês ainda vão ver, de fato, algumas mudanças por aqui. Porque conforme eu vou vendo que eu tenho necessidade de uma coisa ou vejo que algo não está mais tão funcional para mim, eu vou modelar aquilo para que, de fato, entre numa rotina, entre numa forma que me atenda, tá bom? Então, se vocês tiverem até sugestões aqui de como vocês fazem o planejamento de vocês, se vocês acreditam que, Vânia, acrescentar isso vai te ajudar, retirar isso vai te ajudar, porque igual agora, eu já estou pensando em mudar aqui, porque nessa aqui eu não achei mais tão funcional eu deixar a parte de saldo. Aqui eu acho que me ajuda mais, de fato. Eu estar aqui nas categorias, eu ter o valor da expectativa, o quanto eu paguei de fato, e deixar um saldo, para mim ficou funcional. Mas aqui já nessa primeira folha já não achei tanto. Então eu já estou vendo alguma forma, ou eu retiro, ou eu acrescento alguma coisa aqui. Não sei ainda o que eu vou fazer, mas eu já penso em ter essa mudança aqui. E cortando aqui para o que de fato nós viemos fazer, que é o planejamento, vamos começar. Esse aqui é o meu binder, que é a minha carteira do mês, que é este rosinha aqui, tá? Então, tudo que eu vou utilizar no mês fica aqui nesse binder. E aí vai ser esse planejamento que a gente vai estar fazendo aqui nesse momento. Eu tenho pequeníssimas variações aqui, tá? Porque isso daqui é de fato as coisas que são essenciais nesse momento para mim, tá? Eu preciso arcar com esses compromissos. Então, aqui a minha carteira, eu vou deixar o valor de R$ 100 para mim, tá? Temos a parcela do apartamento, que gira em torno de 800. Como ainda não fechou, eu não tenho os valores fechados, então eu não posso colocar certinho. Condomínio mais ou menos entre 350, a luz do apartamento. Às vezes eu coloco um pouquinho a mais, algumas coisas que eu já sei, porque de fato já tem um valor meio que quase que fixo que vem, né, todos os meses. Aqui, o adiantamento da parcela vai ser no valor de 220. O transporte esse mês vai ser mais ou menos 255. O especial esse mês, que é uma colaboração que eu faço,
vai ser no valor de R$ 100, eu vou repetir. Beleza, não tem como, né, gente? Eu preciso deixar o valor de R$ 600, porque eu faço de 20 em 20 dias, então eu preciso. Sinto que minha caneta tá falhando. Meu telefone, agora ele tem estado no valor de 88. Sabe uma coisa que eu gostaria de falar com vocês, que eu percebi? Eu fazendo esse controle manual, eu tenho tido mais controle sobre, de fato, os valores que eu estou gastando, os valores que está saindo do meu bolso, da minha conta, da minha carteira. Porque antes eu não parava para ver exatamente quanto que eu pagava. Por exemplo, o meu telefone é uma dessas coisas. Eu lembro que o meu telefone era no valor de R$ 70. Então, na minha mente, era R$ 70. Mas como era debitado automaticamente na minha conta, eu não me atentava para essa diferença que teve, para esse reajuste que teve, entende? Então agora eu olho com um olhar mais criterioso sobre as contas, eu vejo todo mês se de fato foi debitado aqueles valores, porque eu preciso que o meu orçamento feche. E como eu expliquei para vocês antes, ficava praticamente tudo na minha carteira. Esses valores aqui eu não tinha essas categorias, eu não pensava nessas coisas aqui. Reserva de imprevisto, reserva de farmácia, mês à frente, eram os cartões que eu não pensava. Então, os valores que eu coloco hoje aqui eram valores que eu acabava gastando ali no dia a dia, comprando coisas, não dava destino, não me colocava até um limite para mim mesmo. Essa categoria aqui, todas essas coisas saía realmente ali da minha carteira, eu utilizava do dinheiro aqui porque eu não tinha um direcionamento para cada uma dessas categorias, eu simplesmente comprava. Eu fui comprar alguma coisa em uma loja, então simplesmente eu fiz um Pix, eu passei um cartão e eu comprei alguma coisa aqui e acabou. E aí eu não via de fato para onde que estava indo o meu dinheiro. E depois a gente para olhar, não sobrou nada, digamos assim. Então hoje eu já tenho um limite. Hoje eu coloco lá na minha carteira R$ 100. Eu tenho R$ 100, então eu vou ficar aqui com esses R$ 100 e eu vou fazer essas coisas aqui. O que eu tenho que comprar na farmácia vai ser comprado na farmácia. O que eu tenho que comprar de skincare, seja numa loja física, seja numa farmácia, seja em um site, eu vou comprar, mas vai ser aquilo que está sendo direcionado para aquela categoria. Então, isso me deu mais domínio sobre o meu dinheiro, tá? Eu achei isso bem interessante e queria compartilhar isso aqui com vocês. O telefone da minha irmã, da minha mãe, é no valor de R$ 43. O da minha irmã é no valor de 35. A internet também não mudou, é no valor de R$ 80. Meu curso de teologia, não sei se vocês recordam, mas eu falei com vocês que eu estava de férias. E esse mês de fevereiro eu já comecei até ontem, dia 2, tá? Estou gravando no dia 3 para vocês. E foi no valor de R$ 160, que eu vou ter que pagar agora, se eu não me engano, acho que até dia 15, mais ou menos. Vai ter que ser esse valor que eu vou ter que pagar. Para a farmácia, eu deixei reservado R$ 100. A Netflix é no valor de 22. Esses daqui, gente, Netflix, YouTube, iCloud e Google, eu realmente é uma diferença assim de 10 centavos, tá? Então não faz tanta diferença. Então, para mim não ficar calculando centavos, eu prefiro já deixar assim, tá? iCloud no valor de R$ 6 e o Google no valor de 10. O MEI da minha mãe provavelmente deve ter um reajuste esse mês, porque agora que deve começar a cobrar o ano de 2025. É assim, 2025 não, desculpa, de 2026. Porque a gente paga sempre o mês depois. Então, por exemplo, se a gente está em fevereiro, a gente vai pagar o mês de janeiro. Então, aqui, eu acredito que deve ser uns R$ 85, R$ 90, alguma coisa nesse sentido, tá? O meu cartão Santander, ele vai ser no valor de R$ 637. Estou pensando seriamente se eu abro aqui para vocês, eu não sei se vai ficar muito longo o vídeo. Me digam aqui o que vocês preferem, porque eu tenho coisas parceladas no cartão Santander. No Nubank eu não tenho nada, eu finalizei ele em dezembro e eu não comprei mais nada e estou tentando não comprar no cartão de crédito. Como eu falei para vocês, eu estou tentando deixar de utilizar o cartão de crédito, então só estou pagando as coisas que eu tenho lá. Então, os valores que eu estou deixando aqui é exatamente os valores, acredito eu, que do mês passado. Aqui só tem uma diferença de R$ 2. Por quê? Não sei, mas tem uma diferença. Mas, enfim, é isso. Então, essa daqui vai ser o meu planejamento para minha carteira do mês, tá? Tudo que vai girar ali no meu mês tem que estar dentro disso daqui. Qualquer coisa eu vou ter que reajustar uma coisa ou outra. E esse mês a gente vai ter umas coisas diferentes, porque por mais que eu tenha uma entrada boa, vai ter algumas categorias aqui
que eu não vou poder aportar, porque ela foi um pouco menor do que a do mês passado, então eu vou ter que readaptar aqui, reestruturar aqui algumas coisas e dar prioridade a realmente o que tem prioridade. Como vocês sabem, né, a minha reserva da tranquilidade é uma prioridade muito grande para mim. Então, esse valor aqui de R$ 600, eu tenho que arcar com ele, tenho que fazer ele acontecer. Os investimentos, que é algo para o meu futuro. Eu vou fazer um conteúdo para vocês, que eu vou estar falando sobre... Eu já fiz um conteúdo falando sobre as minhas metas, mas eu vou fazer um conteúdo para vocês, o acompanhamento das minhas metas, tá? Então, acredito que também essa semana deve já sair para vocês. Eu vou gravar, não sei se eu vou conseguir gravar hoje, mas qualquer coisa eu gravo amanhã. A de final de ano também, R$ 200. Esse mês, para reserva de imprevisto, eu vou pôr o valor de R$ 30. Eu estou começando essas categorias agora, nesse ano de 2026. Então, elas vão sendo construídas aos poucos, tá bem? Aqui também na farmácia eu vou colocar R$ 30. Mês à frente, eu vou colocar o valor de 20. E aqui eu vou colocar, no zerando os cartões, o valor de R$ 20 também. Tá bom? Todas essas minhas categorias aqui e as do binder de baixa prioridade, elas estão no cofrinho do Mercado Pago, tá bom? E o que acontece? O investimento não está, porque tem que ser numa corretora, e aí eu utilizo o Banco Inter, porque a interface dele é muito funcional. E essa categoria de final de ano também não está, porque eu faço lá no meu trabalho, com o pessoal do trabalho, a gente tem uma caixinha lá. Então, só esses dois aqui que não estão, o restante todo está nas minhas caixinhas do Mercado Pago, tá bom? E vamos passar para o meu binder. Ai, bati aqui. Perdão. O meu binder de baixa prioridade. E esse daqui é um dos binders onde eu vou tentar sempre priorizar a parte dos aniversários, porque para mim é muito importante eu ter esses valores que eu coloquei para mim como meta, tá bom? No final do ano, ter atingido, porque eu preciso... sempre esses daqui eu sempre vou precisar desse dinheiro, então é algo que eu tenho que de fato fazer. E qual é o meu grau de prioridade? O meu binder, que é a carteira do mês, é a minha alta prioridade. Eu sempre vou arcar com tudo que está aqui, tá? Depois, eu tenho o meu binder, que é da minha tranquilidade, sendo que aqui eu tenho 3 coisas que para mim são muito importantes, que é a minha reserva da tranquilidade, os meus investimentos e a minha meta de final de ano. Porém, se ocorrer alguma coisa, eu vou ter que tirar daqui para mim estar suprindo isso daqui. Porque isso daqui são os compromissos que eu tenho comigo durante o mês. Tem coisas aqui, por exemplo, que são fixas, né? Que os telefones, as parcelas de apartamento, o cartão de crédito, são contas que já estão feitas. Então, eu não posso muito mexer nisso. A única coisa daqui que não está feito é a farmácia. Eu estipulei o valor de R$ 100 e eu ainda não gastei. Mas essas outras contas aqui, elas estão esperando somente os boletos serem gerados, porque são coisas que eu já me comprometi a pagar. Então, são coisas que eu teria que, talvez, se eu não quiser pagar mais, eu teria que cancelar. Tirando também a parte da beleza, né, que eu posso estar também retirando. Fora isso, daqui eu não posso estar tirando praticamente nada, tá? Então, a minha prioridade sempre vai ser a minha carteira do mês. Logo em seguida, eu tenho a minha tranquilidade, aonde a minha prioridade máxima é reserva, investimentos e final de ano. Essas outras 4 categorias, se não for possível, eu não aportarei. E em seguida a gente tem o meu binder da baixa prioridade, aonde eu tenho uma prioridade aqui com os aniversários. Porém, se for uma situação extrema e eu não puder aportar nos aniversários, também não farei o aporte. Então, esse mês eu tive que fazer algumas mudanças. E fora os aniversários, eu só vou estar aportando em 2 categorias aqui, que vai ser na maquiagem, o valor de R$ 50. Eu já tenho R$ 50, tá? E agora vai estar somando o valor de 100. E também eu vou estar aportando na categoria presentes, porque eu tenho que ir num chá de panela esse mês e eu preciso comprar o presente. Já tenho um valor lá e vou estar somando com este valor aqui. Então,
esse mês, provavelmente, eu não vou aportar nessas outras categorias, tá? Por quê? A minha renda que está entrando esse mês, ela é um pouco menor e eu preciso dar atenção a algumas outras coisas. Eu poderia aportar menos na maquiagem? Poderia. Porém, eu vou até mostrar aqui para vocês. Eu fiz uma compra já no cartão de crédito. Se eu não me engano, foi R$ 198, R$ 193. Calma aí. Eu comprei até pela Amazon, tá? Abri aqui. Então, as coisinhas, ó, de maquiagem. O que eu faço? Eu gosto de fazer estoque. Então, eu gosto de comprar as coisas sempre com antecedência. Porém, eu tô com esse meu POC e a minha base acabou. Então, por isso que eu tive que recomprar. E eu sempre procuro o melhor preço e eu fiz uma parcela mais ou menos de quanto dura. Esse meu outro POC, eu já tenho ele, eu tenho 2 dele. Então, eu completei, tá? Então, agora eu tenho 3 e 3 bases. Então, eu só vou comprar isso aqui provavelmente daqui a uns 3, 4 meses. Que foi justamente a parcela do cartão de crédito que eu fiz, tá? Eu fiz a parcela do cartão de crédito, porém eu já tenho dinheiro para pagar 2 parcelas. Então, se eu quiser, eu posso até antecipar, tá? Mas eu não vou fazer isso. Eu vou seguir com o meu planejamento de colocando dinheiro lá, deixando lá no cofrinho render. E quando chegar o dia da fatura, eu vou pagar. Esse valor da maquiagem foi a única coisa que eu comprei no meu cartão de crédito esse mês. Eu não comprei no mês de janeiro, absolutamente nada no cartão. Eu só estou pagando as minhas contas e comprei porque de fato precisava, era necessário. Fiz uma parcela sim, mas já tendo dinheiro para estar pagando pelo menos as 2 primeiras parcelas, tá? Porque esse dinheiro aqui também já está na minha conta, aonde eu vou estar direcionando para essa caixinha. E esse aqui de presente também, que eu vou ter que comprar um presente de chá de panela. Então, meninas, esse aqui é o meu planejamento do mês. Me digam se vocês já fizeram o planejamento de vocês, como está sendo o mês de vocês de fevereiro. Hoje é terça-feira, dia 3. E provavelmente eu devo fazer algumas mudanças aqui, mas eu acredito que não vai ser grande, tá? Mas eu ia embora sem falar para vocês quais são a expectativa de saída de cada binder. Então, vamos fazer a somatória aqui, bem rapidinho, só para vocês saberem qual é a minha expectativa, tá? Eu vou acelerar o vídeo para que não demore tanto, tá bom? Então, aqui tá dando o valor de R$ 4.085. Vamos anotar aqui. 4.085. Volto pra cá. E agora a gente vai pro binder na tranquilidade, tá? Vamos lá. Vou acelerar aqui também. Então, aqui deu 1.200, que é o que a gente vai colocar aqui. E, deixa eu colocar de lado, a gente vai pro binder de baixa prioridade. Que aqui são R$ 100, tá? Mais os 50, mais os 50, tá bom? Que aqui eu só vou aportar nessas 2 categorias. Então, temos o valor aqui de R$ 200. E o que a gente faz agora? A gente volta para essa nossa primeira página e a gente vai colocar aqui de acordo com cada uma dos meus binders, tá bom? A expectativa daqui é de R$ 4.085 da minha carteira do mês. A expectativa do meu binder na tranquilidade é no valor de R$ 1.200. Minha caneta tá falhando, gente. Ai, gente, eu gostei muito dessa caneta, porque ela apaga. E a expectativa do meu binder de baixa prioridade é de R$ 200. Eu gostei bastante dessa caneta, porém ela tá assim. Então vamos lá fazer? Acho que vocês estão enxergando. Então aqui, 4.085 mais 1.200 mais 200. Dá o valor de 5.485. Exatamente o valor que entrou. Então, esse mês eu tô com um orçamento bem apertadinho, tá?
para as coisas que eu quero fazer. Então, eu vou ficar me policiando de verdade em todas as coisas que eu quero fazer. E aí, vocês gostaram do meu planejamento? Vocês já fizeram o planejamento de vocês? Deixa aqui embaixo o seu comentário se você já fez o seu planejamento. E compartilhe esse conteúdo com alguém que você acredita que está precisando, porque quanto mais você compartilha, quanto mais você curte, mais o nosso canal aqui cresce, mais o canal chega a outras pessoas e mais vidas são transformadas. Eu tô amando fazer esses conteúdos para vocês. Sejam todas muito bem-vindas mais uma vez e até a próxima. Tchau!